Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Eu quero desejar saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, compartilhando os conteúdos postados na plataforma do YouTube e deixando o seu like, e continuaremos a reinar em vida em perfeita vitória, independente das dificuldades, das adversidades, dos problemas que muitas vezes vêm em nossas vidas. Mas nós somos mais do que vencedores. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema Deus é onisciente, sim ou não? Porque eu vou trazer essa pequena mensagem. Meus irmãos e minhas irmãs, filhos de Yeshua, o Senhor absoluto, eu vou ler um texto que se encontra aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estais? Observem que o contexto desse texto narra logo após a queda do homem. Logo após a queda do homem, o primeiro Adão, ali no jardim, o Criador, o soberano, havia colocado Adão ali no jardim para ele tomar conta do jardim. E observem que o Criador ele deu uma ordem para Adão. E Adão ele desobedece a esse mandamento de Deus, ele desobedece a uma ordem do Criador. E observe que logo após a queda, no versículo de número 8, diz assim: Veja, após a queda do homem, após ele cometer o pecado, no versículo 8 diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Que te fez saber que estava nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesse? Observe, meu irmão. Alguns usam esse texto para dizer, para afirmarem que Deus, ele não é onisciente. Yeshua, o Senhor absoluto, ele não é onisciente, porque se ele fosse onisciente, ele não teria feito essa pergunta para Adão. Olha, o versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Então eles usam essa palavra aqui. Eles usam esse texto aqui para afirmar que Deus, ele não é onisciente. Então, eles afirmando essa declaração que Deus não é onisciente, eles estão tirando um atributo da onisciência do Pai, do Criador. Ele sabe de tudo. Isso é segundo os homens que dizem que se Deus fosse onisciente, ele saberia muito bem que Adão havia cometido
o pecado havia desobedecido. Mas eu sinto muito, doutor. Eu sinto muito porque a própria Bíblia, ela vai narrar várias passagens. Eu passaria aqui o dia todo, tá entendendo? Falando de várias passagens onde fala que Deus, ele vê tudo, que ele é onisciente. E uma das passagens que Deus é onisciente, a gente vai ver aqui. Porque Deus, ele sabia que Adão havia cometido, sim, com certeza. Mas porque Deus é um Deus de relacionamento, ele queria ouvir de Adão. Mas quando Deus se aproxima e pergunta a Adão, Adão, onde estás? É porque Deus queria ouvir da boca de Adão. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Então, observem. Adão havia desobedecido a uma ordem. Então, aonde está escrito que Deus não sabia? Porque, pelo contrário, a Bíblia nos mostra que ele sabe tudo, ele vê tudo. Entendeu? Então, o fato de Deus ter perguntado, Adão, aonde estás? Isso não quer dizer que Deus não sabia aonde estava Adão. Com certeza que Deus sabia. Então, veja, vou provar aqui em algumas passagens que Deus sabia e sabe de tudo que o homem faz às escondidas. Deus sabia ali que Adão havia cometido aquele deslize. Uma passagem aqui em Provérbio 15, vamos lá, vamos discorrer aqui. Eu não quero passar muito tempo, eu não estou fazendo mensagem muito longa para não cansar o pessoal. Provérbio 15, vamos lá, Provérbios 15, versículo 3, diz assim, olha, os olhos do Senhor, os olhos de Yeshua, o Senhor absoluto, os olhos de Yeshua estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Veja que ele vê tudo. Versículo 11 diz assim, o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos do homem. Observe, meus irmãos, que isso aqui é muito claro. Outra passagem aqui em Salmos 139. Salmos 139, versículo 1 em diante diz assim, olha, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Ele sabe, ele me sonda. O salmista Davi está dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Enquadrias o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Olha, ainda a palavra não me chegou à língua, ou seja, à boca, eu ainda não falei. Olha, e tu, Senhor, e tu, Yeshua, já a conheces todas. Observe, meus irmãos, como isso aqui é claro. O versículo 11 diz assim, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas, que é a escuridão, né? Não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Observe como isso aqui é claro. Não tem como se esconder do Pai, do Criador. Outra passagem aqui se encontra em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Se eu fosse falar aqui, tinha muitas passagens, mas eu não quero que a mensagem fique muito longa. Versículo 13, Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Paulo falando ali, escrevendo ali naquele século I. Observe, meu irmão, como isso é claro, isso aqui é muito claro. Existem várias passagens. Provérbio capítulo 5, versículo 21. Vamos lá, voltar para Provérbios. Provérbios capítulo 5, versículo 21. Está escrito assim,
porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as tuas veredas. Então, é muito claro, meus irmãos, quando a gente começa a discorrer aqui na Bíblia e mostrar que ele vê tudo. Olha em Jó capítulo 5, versículo de número... Jó capítulo 25, versículo de número 6. Vamos lá? Jó capítulo 25, versículo de número 6. Não vou me estender muito nessa mensagem. Não, Jó capítulo 25, versículo 6, que está escrito assim: quanto menos o homem que é gusano... Não, eu errei aqui, eu acho que eu anotei aqui errado. Vamos ver aqui, não é em Jó, é Jó capítulo 13. Jó capítulo 13, vamos lá. Jó capítulo de número 13, versículo 9, que diz assim, ó. Jó capítulo 13, eu acho que eu anotei aqui errado, mas não tem problema. Vamos lá para Jeremias 16, eu quero terminar em Jeremias 16. Eu acho que eu anotei errado aqui. Jeremias 16, eu quero terminar. Jeremias capítulo 16 e o versículo de número 17, que diz assim, olha o que está escrito: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Está vendo aqui, meus irmãos, como é claro? Eu teria muitas passagens para falar aqui, mas eu não quero trazer uma mensagem longa. Aqui é o suficiente. Então alguém afirmar que Deus não sabia quando Adão cometeu o erro, entendeu? Quando Adão pecou, isso é querer desfazer da soberania de Deus, é querer tirar a soberania de Deus, porque a onisciência do Criador, do Pai dos Espíritos, a onisciência de Yeshua, o Senhor absoluto, entendeu? Está dentro da sua soberania. A onisciência, né? A onipresença, a onipotência são atributos de Yeshua, o Senhor absoluto. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui para meus irmãos. Se inscreva no canal, Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem, vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça, do nosso irmão Charles Roberto, Além da Religião. Se inscreva no canal também do irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.